Olá, que bom estarmos juntos novamente, que bom ter você aqui para que possamos juntos meditar na palavra de Deus, que Deus possa ministrar no seu coração neste momento. É um momento muito especial, onde você tirou um tempo para ouvir o que Deus tem para falar com você, que você possa abrir o seu coração e deixar Deus falar com você. Esses dias Deus tem falado muito no meu coração sobre a vida de Pedro, muito mesmo. E eu queria compartilhar um pouco com vocês, eu não vou falar tudo, né? Mas depois, quando você puder, tire um tempo, medite no que Deus, né, fez na vida de Pedro, o relacionamento que ele teve com o Senhor Jesus, e deixe Deus ministrar no seu coração. Né? Pedro foi um homem que teve um relacionamento muito lindo com o Senhor. Pedro, ele vivenciou, experimentou coisas lindas na vida dele, com Jesus fazendo milagres, né? A gente vê que Jesus curou a sogra de Pedro, e a gente vê tantos outros relacionamentos que Pedro teve com Jesus, né? Pedro conhecia Jesus. Pedro era um homem assim, um homem que estava com o Senhor todo o tempo, fazendo a vontade do Senhor, né? E por um descuido de Pedro, ele fez algo, acredito eu, que ele carregou para a vida inteira dele. Eu acredito que depois que Pedro teve esse momento onde ele negou Jesus, eu acredito que foi algo que ele, enquanto ele existiu, que ele carregou isso com ele. E a gente vê que Pedro, ele negou Jesus e ele tinha sido avisado. Jesus avisou para ele: Pedro, você vai me negar. Eu acredito que naquele momento aquelas palavras vieram ao encontro, né, veio no coração de Pedro, mas ele não prestou atenção. Ele continuou seguindo a vida dele sem prestar atenção naquilo que Jesus tinha alertado. Foi um alerta. Eu queria compartilhar, está lá em João, no capítulo 13, no versículo 36, diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Amados, eu vejo aqui que Pedro, ele foi avisado, né? A gente vê que Pedro foi avisado. O próprio Jesus avisou: Pedro, você vai me negar. Você está falando que vai dar a sua vida por mim, mas você vai me negar. Você não vai estar do meu lado no momento que eu precisar de você. Você vai virar as costas para mim. Jesus, o próprio Jesus, experimentou esse sentimento, esse momento. O próprio Jesus, ele experimentou. E Pedro, né, eu vejo Jesus tendo avisado Pedro, foi por um momento mesmo de amor, onde avisou para ele. E mesmo sendo avisado, Pedro não prestou atenção. Aqui no capítulo 26 de Mateus, diz assim, capítulo 26 de Mateus, 26, capítulo 26, versículo 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Mas a gente vê aqui que Pedro, ele foi avisado, ele estava seguindo Jesus de longe, vendo o que estava acontecendo,
né, com Jesus. Ele teve curiosidade de ver o que estava acontecendo. Então ele olhou e viu o que estava acontecendo com Jesus, porém de longe. Ele estava distante. E naquele momento as pessoas vieram para falar com ele. Você é uns que estavam com Jesus. O seu modo de falar te denuncia, né? Porque quando a gente convive com uma pessoa, as semelhanças aparecem. Então as pessoas olhavam para Pedro e viam a presença de Jesus na vida de Pedro. O jeito que Pedro falava era igual ao de Jesus, eram semelhantes, porque eles conviveram, eles estavam juntos por tanto tempo. Então as pessoas chegavam perto de Pedro e falavam: você estava com Jesus? E Pedro começou a falar que não conhecia aquele homem. Ele começou a praguejar e a jurar: não conheço tal homem. Ele jurou que não conhecia Jesus. Mas eu quero dizer que, mesmo ele dizendo que não conhecia Jesus, ele sabia que dentro dele, ele conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus na vida dele. Ele sabia o que ele tinha vivido com Jesus, as experiências lindas que ele teve com Jesus. Ele lembrou. Quando o galo cantou, ele lembrou das palavras do mestre dizendo: você vai me negar. E aqui diz que Pedro saiu dali e ele chorou amargamente, porque ele lembrou que ele foi ingrato, ele lembrou que ele virou as costas para Jesus, ele lembrou que ele não estava com Jesus no momento que ele mais precisou, ele lembrou. E isso fez com que ele chorasse amargamente. Por isso que eu disse no início que eu acredito que ele deve ter carregado durante toda a vida dele, enquanto ele existiu, essas palavras, Jesus dizendo: você vai me negar. E ele negou. Mas nós temos que tomar cuidado para que a gente não venha, por um descuido, fazer coisas nas nossas vidas que a gente vai carregar por toda a vida. Nós temos que tomar esse cuidado, né? Pedro, ele tinha sido alertado. Ele tinha sido alertado porque eu acredito que o amor do Senhor era maior do que isso, né? E eu acredito que Jesus está falando: Pedro, você está falando que você vai dar a vida por mim, mas você vai me negar, mas eu ainda continuo te amando, né? E tem uma parte na Bíblia, depois você leia, que quando ele negou Jesus, ele e Jesus se olharam um para o outro. Eu acredito que naquele momento que Jesus olhou para Pedro, Pedro lembrou do que Jesus tinha falado. Sabe? Então, amados, que nós possamos ficar atentos às circunstâncias nas nossas vidas, às situações que muitas vezes vai nos causar algo triste, que vai nos causar um sentimento ruim, que nós possamos ficar em alerta todo o tempo. Que Deus possa ministrar no seu coração essa palavra, que você possa pensar sempre, né? O Pedro que estava ali com Jesus, olha o que Pedro fez. Que nós possamos tirar como o exemplo de Pedro algo para as nossas vidas. Tipo, eu tenho que tomar cuidado para mim não fazer a mesma coisa que Pedro fez, né? Pedro decepcionou uma pessoa que ele tanto amava. Pedro decepcionou uma pessoa que esteve com ele, que fez coisas lindas na vida dele. Então, que essa palavra possa ir no seu coração e te trazer algo para que você possa mudar as suas atitudes, talvez os seus pensamentos, que Deus possa falar com você. E eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessa pessoa que está aqui comigo, que o Senhor venha ministrar no nosso coração a palavra que o Senhor quer para nós em relação à vida de Pedro, que nós possamos, assim como Pedro, teve um relacionamento com o Senhor, mas por um descuido, Senhor, ele carregou algo para a vida dele, que nós possamos ficar atentos às circunstâncias, às situações, para que nada venha nos afastar do Senhor, para que nada venha nos fazer com que a gente possa ficar tristes por algo que nós erramos contra o Senhor. Nós não queremos errar contra o Senhor, queremos fazer do Senhor a pessoa mais importante das nossas vidas, que
que o Senhor toma o teu lugar de honra nas nossas vidas e que nunca, Senhor, que nunca nós venhamos negar o Senhor com as nossas vidas, né? Como disse o próprio Pedro um dia que disse para o Senhor, para onde iremos nós, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? A gente vê que Pedro teve um relacionamento tão íntimo com o Senhor e por um descuido ele errou. Senhor, nos ajuda para que nós possamos também ter um relacionamento de intimidade com o Senhor e que nós possamos estar em alerta todo o tempo, para que também não venhamos negar o Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa continuar falando no seu coração, que você possa ficar atento, alerta, ligue o alerta na sua vida, para que você não erre, né? Pedro, depois ele fez coisas, né, maravilhosas, onde ele levou a palavra do Senhor para tantas pessoas, né? Mas não precisava de ter acontecido o que aconteceu na vida de Pedro. Pedro foi avisado e mesmo sendo avisado, Pedro errou. Então que nós possamos pegar o exemplo de Pedro para as nossas vidas, para que nós possamos ficar atentos todo o momento. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que você possa viver na dependência do Senhor todo o tempo. Em nome de Jesus, fiquem com Deus.